é para cada um de nós. Que alegria estar aqui na sede da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Maceió. Desta arquidiocese que se une a tantas dioceses e arquidioceses deste imenso Brasil, para juntos, desde o dia de ontem até amanhã, estarmos pedindo um novo Pentecostes vocacional. Muito bem, meu querido seminarista, querido padre, quem sabe até se tem algum bispo entre nós. Que bom que a promessa de Deus é para todos, mas a promessa é para vós. Veja, o chamado de Deus é individual, porque Ele nos atrai, Ele quer ter a cada um de nós junto do seu coração. Quando nós rezávamos por este que nasce, o Senhor dizia a nós: é preciso que vocês levem aos seminaristas do Brasil inteiro um novo Pentecostes. Mas um novo Pentecostes de tal sorte que cada um desses seminaristas redescubram a beleza do chamado. Ora, nesta tarde, meu querido, eu quero te chamar de modo particular a que você faça um caminho de volta. Veja o tema que nos é proposto: voltar às fontes do despertar vocacional. Voltar às fontes significa voltar lá àquele momento da nossa história em que Deus nos chamou, em que Ele nos elegeu e nos trouxe para junto de si. Bendito seja Deus pela oração que antecedeu esta pregação. Porque a oração que antecedeu esta pregação, os seminaristas já rezavam: é preciso fazer memória da nossa história vocacional. E quem não tem a capacidade de voltar lá nas origens da sua vocação, não terá capacidade de ir em frente. Repito, quem não tiver a coragem de voltar lá na origem do seu chamado vocacional, não terá capacidade de ir em frente. Veja, em oração, o Senhor pedia a nós, ministério para seminaristas, voltar às fontes. Mas o que é voltar às fontes? Voltar às fontes significa olhar para aquela etapa da nossa vida, quem sabe na infância, na adolescência, ou até mesmo na fase adulta, em que o Senhor foi lá, nos pescou do meio de uma humanidade e agora nos atrai ao seu coração para lapidar este coração, transformá-lo naquilo que Deus quer, para depois nos devolver ao seio da humanidade como sacerdotes. Voltar às fontes significa voltar ao primeiro amor. Voltar àquilo que nos encantou, que nos encheu de alegria, de entusiasmo, e que nós deixamos tudo para seguir o Mestre. E que nós deixamos tudo para dizer: Senhor, meu irmão, você já se deu conta do peso que tem a tua resposta vocacional? Você já se deu conta de que esta resposta, esse chamado tão divino, é algo tão sublime, tão divino, mas que nos toca em nossa humanidade, que nos toca profundamente em nossa história de vida, porque Deus não chamou homens santos, não.
Vejam, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, sobretudo para os 12 discípulos, nós observamos. Ele chamou homens comuns. Ele chamou homens que estavam no seu dia a dia, na sua história de vida, dentro do contexto em que se encontravam. E quando eu digo que Deus não chamou santos, chamou homens comuns, eu me recordo aqui de Pedro. Homem simples, pescador, iletrado, homem bruto, de difícil temperamento, mas Deus quis chamá-lo e atraí-lo ao seu coração. Me recordo também de Tomé, aquele que duvida, aquele que só acreditará vendo e tocando, mas Deus em Jesus Cristo quis chamá-lo e atraí-lo ao seu coração. E assim foi com os demais discípulos. Ora, mas este Deus que nos tira do seio da humanidade num contexto, num determinado lugar, e através de uma situação, este Deus vem a nós e nos dá graça a fim de que possamos ir trabalhando, lapidando o nosso humano e correspondendo ao divino. É tão bonita a história vocacional na Sagrada Escritura, porque mostra para nós que Deus chama quem quer, quando quer e como quer. Eu gostaria nesta tarde de convidar a que a gente contemple esse tema, voltar às fontes do despertar vocacional, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Tome aí a Sagrada Escritura, a palavra do Evangelho que vai falar para nós sobre os discípulos a caminho de Emaús. Pois bem, eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de receber, de reconhecer. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram, dizendo que haviam tido uma visão de anjos, a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos,
e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, e depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles, e disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, esta palavra de Deus na Sagrada Escritura é uma palavra vocacional. Talvez a gente não tenha percebido que Deus ele fala vocacionalmente em cada página da Sagrada Escritura. Talvez a gente não tenha se dado conta de que neste pilar, porque a nossa fé, como bem sabemos, está enraizada em 3 pilares: Sagrada Escritura, Magistério e Sagrada Tradição. E se a nossa fé bebe da Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e do Magistério, é porque Deus vai se revelando a nós. É porque Deus vai nos falando ao coração. E quando eu digo que toda página da Escritura é de fato um chamado vocacional, é porque a palavra de Deus tem o poder de falar diretamente ao nosso coração. Vejam, voltar às fontes é voltar ao primeiro amor. Aqueles discípulos, eles tinham partido de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. Mas o destino deles não era, nem devia ser Emaús, mas sim regressar a Jerusalém. Jerusalém é ponto de partida e ponto de chegada. E quando a gente contempla na Sagrada Escritura, sobretudo no Salmo 122, Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. É porque Jerusalém é o local da revelação de Deus. Jerusalém é o local onde Deus fala vocacionalmente aos seus discípulos, onde Deus fala claramente ao coração de cada um. Mas agora, saindo de Jerusalém, após o evento da paixão, eles estão tristes, cabisbaixos, com medo e sem esperança. Eita Jesus! Quando a gente rezava por este renasce no maio, o Senhor colocava no coração de cada um da equipe nacional de que neste tempo de pandemia
muitos seminaristas têm saído da sua Jerusalém, se afastado da sua Jerusalém, e estão com medo, cabisbaixos, sem ânimo, sem coragem, assim como estava Cleofas e o outro discípulo. Eles estão se afastando da cidade da promessa. E à medida que vão se afastando da cidade da promessa, eles vão paulatinamente esmorecendo, definhando. A alegria vinha indo embora. A esperança de um Messias prometido, de um Deus que tinha se encarnado, caminhado com os seus, anunciado o reino da libertação, da verdade e da justiça. Parece que agora é um Deus distante. Parece que agora a morte o tinha vencido. Meu irmão, certamente muitos dos que aqui estão, desde que nasce o mar, estão assim. Estão se perguntando: para onde estou indo? O que estou fazendo neste tempo de pandemia? Será que neste tempo de pandemia eu estou pensando na minha Jerusalém? Mesmo nesta circunstância de dor, mesmo nessa circunstância em que a humanidade toda está quase que mergulhada no medo? Ou será que eu estou caminhando, mas pensando na minha Jerusalém? Ora, aqueles discípulos, eles estão caminhando rumo a Emaús, mas vejam como a Sagrada Escritura diz, que eles vão caminhando lentamente, a passos lentos. Emaús ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, mas eles vão caminhando, porque a tristeza é tão grande que os faz caminhar lentamente, os faz caminhar sem esperança. Mas vejam que neste caminho desolador, neste caminho de tempestade, Jesus aparece para eles. No chamado vocacional, não fomos nós que escolhemos Jesus, mas Ele que nos escolheu. Foi Ele que foi ao nosso encontro, quem sabe até no momento de crise, quantas vocações nascem e são seladas no coração de Deus, forjadas no seu coração, a fim de salvar os que estão perdidos. Deixa eu ser usado para você, meu querido. Nesta tarde, eu te convido a que você não tenha medo de olhar para o seu interior. E olhando para o seu interior, você vai percebendo que você não está sozinho, mas Deus caminha contigo, Deus está contigo. Você, seminarista que está no seminário nesta quarentena, ou você, seminarista que está em casa, preste atenção. Deus, assim como se revelou aos discípulos que estavam se afastando de Jerusalém, Ele está se revelando para você. Ele está dizendo a você de que é preciso tomar consciência de que Ele nos chama, de que Ele nos atrai e de que Ele nos quer junto a si. Ora, é Jesus quem decide caminhar com eles. No versículo 15, nós observamos: ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Caminhar significa estar junto. Caminhar significa estar ao lado. Mas vejam, o medo era tão grande, a angústia, a solidão estava tamanha no coração deles, que eles estavam como que cegos. Não conseguiam enxergar naquele homem do caminho a figura do
do Deus ressuscitado. Porque, meus amados irmãos, o medo trava. O medo até que muitas vezes não nos trava na caminhada, mas nos deixa pensando em outras coisas, senão pensar no chamado que Deus nos faz. Jesus aparece a eles no caminho, assim como está aparecendo a nós nesta tarde, por meio desta palavra, para dizer: eu estou contigo, eu caminho contigo. Mas para isso é preciso que a gente tire aquilo que está atrapalhando a nossa visão espiritual. Quais coisas temos buscado neste tempo de pandemia? O que é que tem ocupado o nosso coração vocacional neste tempo que parece uma tragédia, mas é a desculpa que Deus está tendo para nos salvar vocacionalmente? Você já se deu conta que neste período de pandemia devemos fazer um caminho de volta? E aqui, pensando neste chamado vocacional, que é Deus que chama, Deus quem elege, Deus que nos envia, eu me recordo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, um homem muito inteligente, Santo Agostinho, afeiçoado às letras, buscava Deus na ciência e não encontrava. Buscava Deus na reflexão que ele fazia, claro que movido pela razão, e não encontrava. Certa feita, Agostinho, ao invés de ir, ele volta. Ele volta para um padre, para o interior do seu coração. Agostinho, que era descrente, vai descobrir Deus no silêncio oculto do seu coração. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, esse estavas dentro de mim e eu fora de mim. Assim como Agostinho estava fora de si, os discípulos de Emaús também estavam como que cegos. Muitos de nós também estamos como que cegos nesta pandemia. Mas Agostinho teve a coragem, a ousadia de fazer um caminho de volta. Ora, muita gente tem medo do silêncio. E silêncio não é solidão. Silêncio é fazer um caminho de volta para nos encontrarmos com aquele que nos chamou um dia, com aquele que nos elegeu, com aquele que diz: coragem, não tenha medo. Mas este caminho de volta requer de nós a escuta. Vejam, os discípulos de Emaús, eles estão como que cegos, mas estão escutando aquele que está lhes falando pelo caminho. A escuta gera a adesão. A escuta nos leva a prosseguir, mas só pode ir aquele que tem a coragem de voltar. Só pode ir para frente na caminhada vocacional o seminarista que não tem medo nem tem vergonha da sua história de vida. Meu amado irmão, quantas vezes no período de férias, neste tempo de quarentena, Deus está pedindo a nós: volta, meu filho, para o interior do teu coração. É interessante que tem seminaristas que entram de férias, mas não querem ficar em casa. Há seminaristas que entram de férias, mas não querem voltar às suas origens. O chamado vocacional não destrói, não macula a nossa história.
mas nos transforma naquilo que Deus quer. Agostinho, repito, ele faz esse caminho de volta corajosamente. E é no silêncio, no âmago, no interior do seu coração, que ele vai percebendo o agir de Deus. Veja, Bento XVI, certa feita, disse: ninguém é suficientemente maduro enquanto não for uma boa companhia para si mesmo e enfrentar a sua própria solidão. No caminho vocacional, implica dizer, a vida toda, nós devemos fazer um caminho de regresso para Jerusalém, não de afastamento para as Emaús da vida, não, mas um caminho de volta ao primeiro amor, porque é neste caminho de volta que a gente encontra as forças e encontramos as fontes vocacionais. Na tua casa, no teu contexto de vida, seja a tua família como for, seja o teu pai, a tua mãe como for e estiverem, os teus irmãos como for e estiverem, a tua família, seja lá de que classe social, mas Deus te quer fortalecer fazendo este caminho de volta. Eu me recordo aqui que a gente sempre partilhava com os seminaristas, na época em que eu era seminarista aqui em Maceió, que ninguém pode tomar uma decisão na vida em momentos de crise. Se você está em crise vocacional, não tome uma decisão. Será que eu vou continuar na caminhada ou não? Calma. Faça esse caminho de volta. Faça esse regresso ao teu interior. Não tenha medo, porque é na fraqueza, como diz Paulo, que a força se manifesta. Pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Porque neste ato de voltar e de mergulhar lá nas suas origens vocacionais, você vai percebendo que é lá, naquele contexto, que Deus te fala ao coração. É lá, naquele caminho e estado de vida, que Deus fala profundamente ao teu coração. Assim como aconteceu na vida dos discípulos, acontece em nós. E o Papa Francisco, falando aos seminaristas, ele vai dizer também sobre esta passagem de Emaús. Jesus ressuscitado nos encontra no caminho, que é ao mesmo tempo a realidade na qual cada um de nós é chamado a viver. Este percurso interior, o caminho da fé e da esperança, proporciona momentos de luz, mas também momentos de escuridão. Neste caminho o Senhor nos encontra, nos ouve e nos fala. Quando o seminarista está em crise, a primeira coisa que ele deve fazer é voltar-se para Deus e redescobrir que Deus está no seu interior. E redescobrir que esta beleza tão antiga e tão nova é quem me faz ir adiante na missão, é quem me faz caminhar com segurança. Esta beleza é, de fato, a razão que me faz enxergar o que eu tenho de luz, mas também o que tenho de escuro. Tem muita gente que tem medo de estar só, porque quando a gente está só, sobretudo num tempo como este de pandemia, nós nos deparamos com as nossas virtudes, amém, glória a Deus, mas também nos deparamos com os nossos limites, misericórdia. Mas os limites existem para que sejam aperfeiçoados na graça divina. Para que Deus lapide este nosso coração e faça-nos voltar àquele chamado primeiro. Pois bem, meus queridos, mas neste caminho, muitas vezes, nós percebemos que estamos caminhando,
mais esmorecido. E quando a gente se dá conta de que estamos caminhando e esmorecido, é preciso que a gente tenha sempre a consciência: só Ele é quem preenche o meu vazio. Só Jesus é quem sacia a minha sede, porque Ele é a fonte, Ele é a graça, Ele é aquele que nos coloca firmemente na direção do chamado. O Papa Francisco vai também nos dizer: o seminário é um lugar e tempo de discernimento. Mas isto requer acompanhamento, como Jesus fez com os 2 discípulos de Emaús e com os outros discípulos, sobretudo com os 12. Ele os acompanhou com paciência e sabedoria, educou-os a seguir na verdade, dissipando as falsas expectativas dos seus corações. E fez tudo isso com respeito e decisão, mas também como um bom amigo e bom médico, que às vezes precisa usar o bisturi. Nesta tarde, voltar às fontes implica dizer: voltar ao primeiro amor, nos encontrarmos com Cristo, para fazer com que Ele passe o bisturi em nossa vida. Interessante que Deus nos dá a noção de que o Renascem é o hospital de Campanha. E no hospital de Campanha, evidentemente, há médicos. E o médico tem a missão de salvar vidas. Quantas vezes nós vamos ao Renascem como estavam esses discípulos? E é neste hospital de Campanha que Deus vai nos dando vida, vai trabalhando, costurando as nossas feridas, a fim de que sejamos salvos. Meu amado seminarista, Deus hoje te fala ao coração para que você pare um pouco, para que você perceba que Ele está junto, que Ele caminha contigo e que Ele te quer. O Renascem é a desculpa que Deus tem para salvar a nossa vida. Nesse tempo que tem do Renascem, quantos seminaristas foram transformados? Também quantos deixaram o seminário? Sim, porque o mais importante não é ser padre, o mais importante é ser santo. Então, se Deus te quer padre, seja padre por inteiro, esteja no seminário por completo, esteja neste caminho escutando Deus. Mas se Deus te chama a outra vocação, floresça nesta outra vocação, porque o chamado primeiro que Deus nos faz é o chamado à santidade. Os próprios discípulos, eles vão perceber isso quando Jesus começa a andar adiante. Quer dizer, Jesus deixa que eles continuem a caminhada, se afasta um pouco deles, mas eles agora, movidos pela palavra que tinham escutado, eles desejam, eles querem ter sempre esta presença. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem chegando. Eles desejaram ardentemente estar com o Senhor. O tempo de seminário é um tempo de estar com o Senhor. E aqui eu digo, a fonte que jorra dentro de um seminário chama-se capela. Quanto tempo eu estou dentro da minha etapa formativa para estar a sós com o Senhor? Para estar ali na capela do meu seminário, frente a frente com o meu Deus, falando e ao mesmo tempo escutando, sorrindo
mas também chorando. Neste tempo de seminário, é o tempo que Deus vai trabalhando o nosso coração, a fim de que a gente seja aperfeiçoado na sua graça e misericórdia. Por isso eles pedem, fica conosco, é tarde, a noite já vem vindo. E o que é que Jesus faz? Senta-se à mesa para estar com eles. O ato de sentar à mesa é o ato de condividir a vida. É o ato de partilhar com o outro meu coração. Sentar à mesa é voltar às fontes, é olhar nos olhos, é falar de coração para coração e saber que este Deus foi Ele quem me escolheu. Este chamado requer de mim uma resposta. Permanece comigo, Senhor. Estou fraco, estou caindo, estou esmorecendo. E veja, é correspondendo a este pedido que Jesus senta-se e ali Ele vai revelar-se como Deus vive ressuscitado. Sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Aí os olhos se abriram e eles o reconheceram ao partir do pão. O tempo de seminário é o tempo de sentar à mesa. É o tempo de comunhão com Jesus, que me olha por completo, que me conhece. Como diz o Salmo 138, aquele que sonda intimamente o nosso coração. É o tempo de corresponder a tudo aquilo que Deus se nos revela. E aqui, como bem sabemos, é a confirmação do mistério eucarístico. Um seminarista que faz a volta para a espiritualidade que o despertou é um seminarista que saberá ir aonde o Senhor o enviar. Ninguém tem vocação para seminarista. Não. Nós temos vocação para o sacerdócio. Ser seminarista é uma etapa. Ser sacerdote é o que Deus quer de nós. Você não nasceu para ser seminarista, você nasceu para estar seminarista em vista do sacerdócio daquele que te chamou e que é fiel. Por isso, quando eles o reconhecem, Jesus, ao partir do pão, um partilhará para o outro. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras. O seminário precisa arder o nosso coração. Bem sabemos que muitas vezes somos desafiados neste tempo formativo, que muitas vezes somos desafiados em fazer um caminho de volta para encontrar a minha beleza interior, mas me deparar com as minhas mazelas. Mas é no seminário que Deus vai cirurgiando o nosso coração como médico. É no tempo de seminário que nós somos agraciados em participar do retiro como este, que cura as feridas, que transforma os corações, a fim de que, se for da vontade de Deus, quando você chegar ao sacerdócio, chegue correspondendo, dizendo: fica comigo, Senhor, é tarde, a noite já vem vindo. Você que está seminarista, é sacerdote no coração de Deus, como dizia o Padre Sérgio hoje pela manhã. Você que está seminarista, você está em vista do sacerdócio de Cristo na tua história,
mas o sacerdócio que planifica a vida, que faz arder o coração, que nos move às entranhas. Veja que a pedagogia de Deus para este renasce online, como sempre, é uma pedagogia que nos surpreende. Trazemos este tesouro em vasos de barro. Os discípulos que veem e contemplam Cristo ressuscitado são os discípulos fracos que estavam se distanciando de Jerusalém com medo e com insegurança. O voltar às sombras é para que a gente descubra que tanto eu, o sacerdote, e os demais irmãos padres que estamos aqui, quanto vocês, somos barro, somos pó. E ai do seminarista que não pensar que é barro. Ai do seminarista que se reveste muitas vezes de desejos, até sacerdotais, ainda nem sempre. Ai do seminarista que quer ir, mas não tem a capacidade de voltar. Aí se perde. Na primeira crise de seminário, se você não tiver a capacidade de voltar ao teu primeiro amor, de voltar àquele contexto, história e lugar de vida que te chamou, você não vai ter a capacidade de ir, meu irmão. Eu passei, todos nós padres passamos por momentos de crise no seminário, mas se aqui cheguei, eu digo com toda certeza, foi a vontade de Deus, mediante a graça chamada renasce. Porque no período de férias, é o período em que Deus, como aqui em Emaús, Ele vai mais adiante e nos deixa livre. Veja, agora, estando Jesus, o Deus revelado mais adiante, Ele nos deixa livre para correspondermos ao seu chamado. E é nessa liberdade no Espírito que aqueles homens medrosos vão dizer: fica conosco, Senhor, permanece, é bom estarmos juntos. O seminarista, no tempo de seminário, estando dentro do seminário, é um oásis para ser santo. Digo sem medo de errar, seminário é um oásis para a santidade. Mas, quando Jesus nos deixa livres do caminho para fazer a sua vontade, se os nossos olhos, como diz, fixos nele, nós vamos pedir, permanece conosco, Senhor. Mas se assim não for, a gente se perde no período de férias. A gente se perde no período em que estamos em casa. Eu não vou rezar hoje a liturgia das horas. Não tem o regramento do seminário. O seminário não está aqui para me ajudar a rezar a liturgia. Então, eu não vou rezar. No meu tempo de férias, eu vou somente passear, ir para onde quero. Mas a desculpa de Deus para salvar um seminarista é tão grande neste Brasil, que no exato momento de férias, quer as férias de julho ou de janeiro, traz para nós a mesma graça de um oásis que está no seminário, um oásis chamado renasce. Se aqui cada padre que participa do renasce pudesse partilhar, diria: aqui estou, porque Deus colocou esta obra divina em minha vida. Querido seminarista, neste tempo de pandemia, Jesus está indo mais à frente, está nos deixando livres, mas para que a gente peça, clame e deseje estar com Ele. E para isso, voltar às sombras, voltar à nossa Jerusalém, é redescobrir
aquelas etapas da vida, aqueles locais que Deus se revela a nós. E na Pastora e da Lovodes, João Paulo II vai nos dizer que há 3 ambientes que Deus nos fala ardentemente ao coração: família, paróquia e associações e movimentos. Não tenha vergonha de voltar à tua família, de estar na tua família. Não tenha vergonha de estar com os teus irmãos da tua paróquia de origem, porque tanto a família quanto a paróquia nos dão a força para que a gente volte ao seminário reanimados. Mas também, terceiro meio, não deixe que as tuas séries, ou um período como este de pandemia, não deixe sem a participação no Renasce. Porque o próprio São João Paulo II vai nos dizer: os jovens não deverão sentir-se convidados a cortar com o seu passado e a interromper as relações com o ambiente que contribuiu para concretizar sua vocação, nem deverão apagar os traços característicos da espiritualidade que ainda aprenderam e viveram em tudo aquilo que de bom, edificante e enriquecedor essas agregações contêm. Você que teve a sua vocação dentro do contexto de renovação carismática, se Deus te chamou dentro de um grupo de oração ou dentro de um retiro carismático, você precisa beber desta espiritualidade, voltar a esta tua Jerusalém, para que o Senhor possa te enviar em missão. O Renasce é a Jerusalém de Deus para os seminaristas do Brasil. O Renasce é a nova e eterna Jerusalém, onde nós somos acalentados por Deus, onde o nosso coração repousa confiantemente no Senhor, porque é neste retiro que nós vivenciamos também as etapas formativas do sacerdócio. Tantos bispos e padres já pregaram no Renasce, e todos nós percebemos que o Renasce é esta nova Jerusalém para os seminaristas da renovação carismática não perderem a dinâmica do primeiro amor. Portanto, meu querido seminarista, tenha coragem de voltar. Tenha coragem de querer voltar lá para aquele grupo de oração na tua paróquia, ou naquele grupo de oração universitário do Ministério de Universidades Renovadas, ou naquele contexto em que Deus te chamou. Volte para poder ir. Volte para estar com o Senhor e ter a força para prosseguir decididamente. Também o Papa, por fim, vai nos dizer: os 2 discípulos de Emaús voltaram juntos para Jerusalém. Isto está aqui no versículo 33. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam reunidos 11, os seus companheiros, e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles voltam para Jerusalém. Não mais continuam em Emaús, mas voltam ao primeiro amor. E o Papa vai nos dizer: eles voltam para Jerusalém para se unir à comunidade apostólica, que pelo poder do Espírito se tornou missionária. Isto é muito importante, porque muitas vezes somos tentados a ser bons missionários por conta própria.
também os seminaristas podem cair nesta tentação. Muitas vezes a nossa impostação tem sido individual, mais do que colegial e fraterna. Uma das emoções que Deus dá para o renascer é a fraternidade. É o sentar à mesa. É o estar em comunidade. Porque é na comunidade que nós testemunhamos o Cristo ressuscitado. Por isso eu te convido nesta tarde a que você não tenha medo. Nem muito menos vergonha da tua família, do teu contexto e da tua história. Mas que você, pela misericórdia de Deus, faça a escuta, este ato tão bonito, e deixe que as palavras do Mestre adentrem, penetrem o teu coração, forje a tua vida e te leve aonde Ele quiser. Eu concluo esta partilha dizendo que quando eu me ordenei, Deus tirou de mim uma pessoa que foi muito importante na minha vida vocacional, a minha avó materna. Eu fui ordenado padre e o meu primeiro domingo como sacerdote não foi numa paróquia. Eu ainda não tinha paróquia, mas foi dentro de um leito de hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, onde estava a minha avó materna, que foi sinal na minha vocação. Estava à margem da morte. E ali, no primeiro domingo como padre, eu celebrei a Santa Eucaristia. Um mês depois de ordenado padre, Deus levou aquela que eu amava. E eu me recordo que ela sempre dizia: não façam os santinhos da minha missa de sétimo dia. Eu dizia: mas ó, a senhora é tão bonita, tão charmosa, e por que a senhora não quer aquela lembrancinha do sétimo dia? E ela dizia: porque muitas vezes o povo desconsidera, joga fora. Então faça o seguinte: coloca a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é a minha madrinha de batismo, e coloque uma novena a Nossa Senhora da Conceição. E aí eu disse: tá bom. Daí eu e meus irmãos e minha mãe assim fizemos. E nesse período que eu tinha acabado de ser ordenado, nem pude ir ao renascer, porque o meu primeiro mês como padre foi dentro do hospital cuidando da minha avó. Mas eu louvava a Deus, porque o meu coração estava voltado ao primeiro amor, mesmo naquele contexto de dor. Eu somente dizia o seguinte em minha oração: Senhor, dê-me forças e coragem para que eu viva este primeiro mês de sacerdócio, enfrentando esta realidade. E Deus deu coragem. E um mês depois Deus a levou. E quando Deus a levou, eu disse: agora, Senhor, dá-me um povo e uma paróquia, aonde o Senhor quiser. E aí, recordo, 30 dias após a morte dela, o bispo manda um recado para mim. E quando eu fui lá na Cúria para falar com o meu bispo, ele disse: muito bem, Deus levou sua avó, e agora eu me pergunto: estás pronto para a missão, Luiz? Eu disse: sim, aqui estou. E ele disse: você vai ser o administrador paroquial
da cidade de Paço de Camaragibe. E nisso eu sorri largamente diante do bispo. Eu nunca tinha ido à cidade de Paço de Camaragibe, que hoje é a minha Jerusalém. Mas, como eu tinha sido da pastor na arquidiocese, eu sabia que a padroeira do Paço de Camaragibe é Nossa Senhora da Conceição. E aí eu me alegrava, louvava ao Senhor, porque dizia: Senhor, glórias sejam dadas a Ti, porque Paço de Camaragibe precisa ser a minha Jerusalém. E graças a Deus pela sua bondade, providência e misericórdia, é lá onde eu me encontro com Deus. Aí, trazendo este contexto para a sua vida, a sua Jerusalém, hoje, nesta etapa de seminário, é a tua casa, é a tua paróquia de origem, é a renovação carismática católica através do Renasce. E quando você se sentisse fraco, quando você se sentisse num momento difícil, sobretudo de crise vocacional, volta para a tua família, para a tua paróquia de origem e vem para o Renasce. E nestes 3 ambientes, Deus te forjará, trabalhará no teu coração, para que um dia, quando Ele te enviar a uma paróquia, um dia quando o teu superior religioso te enviar para uma comunidade, tu possas ir sorrindo e fazer daquela tua comunidade a tua Jerusalém. O cura Das fez assim. Ninguém queria ir para As, ninguém queria ir para aquele vilarejo, mas João Maria Vianney, na escuta, na intimidade com o Senhor, deixou ser trabalhado por Cristo e floresceu onde Deus o plantou. A sua As hoje é o Renasce. Este final de semana tem que marcar, tem que selar o teu coração, para que você continue firme no caminho, prossiga decididamente, mas para prosseguir, para ir e continuar perseverante, não devemos ter medo de voltar. Eu te convido a ficar de pé agora aí em sua casa. Vamos rezar. Porque quando nós rezamos de pé, nós estamos professando a nossa fé. Nós estamos dizendo: Senhor, eu creio. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Nós bem sabemos que na liturgia está de pé, está disponível. É após a escuta levantar-se para ouvir e partir em missão. Fecha agora os teus olhos. E eu queria que você fizesse uma memória histórico-vocacional daquele lugar, naquele tempo e o modo como Jesus te chamou. Cada um de nós tem a sua história. Por isso que Deus nos fala de modo particular. E uma história que é feita de realidades muito belas, mas também de realidades muito desafiantes. Mas é esta história que Deus quer. É nessa história da tua vida que Ele se revela, que Ele vem ao teu encontro. Sobretudo hoje, nesta etapa da tua história vocacional, talvez você esteja em crise, desanimado, sem coragem, sem força para prosseguir. Esteja até como os discípulos, se questionando. Esteja até como esses 2 discípulos, cegos. Coloque-se no caminho. Coloque-se no caminho indo à frente, mas tendo a capacidade de voltar às origens, de voltar às fontes que me despertaram na vocação. E se você está em crise, eu te convido
Aproveita este tempo com a tua família. Aproveita este tempo com os teus pais, com os teus irmãos. Aproveita este tempo, mesmo que seja pelas redes sociais, para estar na tua paróquia de origem. Porque é aí que está a origem da nossa história. E aproveita este final de semana para estar corpo e alma neste renasce. O renasce que a palavra nos alcança e nos convida à intimidade com o Senhor. Quem poderia imaginar que aquela cruz Era só o começo. era só o começo Vai pensando. e uma história do fim? Essa história de amor que este mestre te chama a viver. Mesmo que o momento seja de dor, Tudo seja de se violência, parecendo que Deus está longe. e jamais espera encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos da vaga, palavra do amor. O som que só voz atrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde o dia termina, quase sem esperança. Partimos sem direção, Mas ao redor da mesa, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos e reconhecemos ao partir do pão. já não chores, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém, A alegria voltou. a alegria do teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria do Senhor. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. E vá se entregando ao Senhor nesta oração. Vai dizer ao Senhor que o meu coração arda pela tua presença, que o meu coração vocacional esteja enraizado no teu coração, mesmo se a hora é de tempestade, mesmo se o tempo está nublado, mesmo se estou frio na caminhada, se estou passando por um momento de crise vocacional. Senhor, recebe o nosso coração nesta tarde. Peça, seminarista, peça, meu irmão padre, peça agora que o Senhor reavive a graça da Jerusalém que Ele te chamou um dia, que Ele reavive a graça da nova Jerusalém, que é o seminário onde tu estás. Peça a graça de estar com o Senhor. Aquilo que era cruz, aquilo que era sofrimento, agora é a alegria da ressurreição. Os discípulos testemunharam isso. Que você possa, nesta tarde, testemunhar. Eu quero ir de volta à minha Jerusalém, às minhas origens, para que na minha nova Jerusalém, nesta etapa de vida, eu seja por completo de Deus.
eu pertença completamente à sua vontade, renunciando aos meus desejos, às minhas más inclinações, mas desejando permanecer com o Senhor. Reze carismaticamente, peça a graça de voltar às origens da tua vocação no grupo de oração. Quem sabe você que está vindo ao Renasce pela primeira vez através das redes de internet, peça a graça neste momento, deste reavivamento, peça a graça de permanecer com o Senhor que está diante dele. Escuta esta canção, porque ela nos confirma a vontade de Deus. O Senhor está tocando aqui em seminaristas que estavam sem coragem, palavras, desanimados, até querendo deixar a caminhada. Mas o Senhor, nesta tarde, pede a ti, beba das fontes vocacionais. Você está seminarista, mas para chegar um dia a ser padre, tens que beber das fontes. E é interessante que beber das fontes é beber de algo que jorra constantemente, não para. A tua família vai estar sempre lá, a tua paróquia, os teus irmãos de comunidade e o Renasce nas tuas férias estarão sempre estes três pilares que Deus está dando a ti a graça de prosseguir na caminhada. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem descer, Ele apareceu, em meio discípulos a caminhar, falava de amor, e o som de sua voz abrasava seus corações, e diziam: Senhor, fica conosco, é caminho e alegria, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas a minha mesa se abriram os nossos olhos e reconhecemos ao partir do pão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua presença está constantemente em nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido irmão, que alegria estar com vocês. Estaremos juntos amanhã na missa de encerramento. E que você seja fiel, participando todos os momentos deste retiro.
porque eu tenho certeza, no término dele, você, robustecido pela graça, força e misericórdia de Deus, após ter estado na Jerusalém chamada Renasce, continuarás firme na caminhada. Deus te abençoe. Estamos juntos participando do Renasce. Amém.